Olá, boa noite. Boa noite, meninas. Aqui um frio danado, coisa boa. Só não gosto de chuva, mas de frio eu gosto bastante. Todo mundo fala que eu sou louca, né? Mas quem não tem um pouquinho de doideira, né? Não é verdade? Boa noite, boa noite. Hoje a gente vai falar de uma coisa assim que eu gosto muito, porque, meu Deus, pensa numa criatura que era totalmente fora da casinha, era eu. Então, vai ser muito bom falar sobre isso, porque hoje voltei no passado, né? E fiquei me lembrando, assim, como eu era antes, né? Como eu sou agora, e foi muito bom isso, foi muito bom. Chuva também, frio aí, Solange? Tá fácil não, gente. Tá fácil não. Eu sofro pelas pessoas que não gostam de... A minha irmã, ela odeia frio, odeia. Ela, meu Deus, não vai mais embora, já é primavera, né? Então, hoje aqui tava bem fresquinho, bem fresquinho. Mas tá meio doido, agora tá chovendo. Falar do tempo, né? Porque daí pelo menos a gente vai esperando sair a marquinha aqui do Instagram dizendo: estamos avisando seus seguidores. Pronto, a marquinha saiu, então vamos lá, né? E é como eu falei, eu fiquei muito feliz de falar sobre esse tema, porque como ter uma vida mais leve, né? Eu acho que todo mundo gostaria disso. E eu, quando olho para o meu passado, eu vejo que, meu Deus, como eu era estressada, como eu pegava tudo para mim, como eu sofria, como eu era crítica, como eu era crítica comigo mesma, como eu era julgadora, como eu sofria, como eu passava mal. Cara, eu não acredito, olha quem entrou, minha amiga Gabi Zohar, ela é a minha tradutora lá de Israel, tá, gente? O bom é porque, assim, ela ajuda a constelar o povo de lá e ela mesmo já aproveita e constela junto, né? É muito legal. Ela só tá acordada agora, lá é 9, 10, 11, meia-noite, 1, 2, lá são 3 da manhã. E ela tá embarcando, vai vir pro Brasil e vai vir em Florianópolis me ver, né? Tô muito feliz, ela é minha amiga Cris, né? Então por isso que ela tá aí, porque uma hora dessa ela já estaria dormindo, viu, gente? E aí eu fiquei pensando, sabe assim, né? O tipo de pessoa que eu era, e eu tinha muitas dificuldades. Primeiro que eu era a dona do saber, né? A dona da razão. Essa é uma coisa que muitos de nós sofremos, ser o dono da razão. E quando a gente é o dono da razão, é porque nós somos muito duros com a gente mesmo. E quando a gente começa a colocar na conta dos outros, né? Aquela nossa rigidez, acabamos passando para os outros, né? E eu sempre fui muito assim, muito mesmo. E eu sofria demais, por quê? Porque eu não conseguia resolver as coisas e chegou uma hora que eu cansei. Sabe assim, quando você tá cansado? E foi uma hora assim que eu cansei. Eu falei, cara, não dá mais, eu não aguento mais isso. E eu acho que quando a gente dá aquela quebrada no joelho, sabe? Que a gente olha para o universo e fala, eu não aguento mais. E sempre, Deus está sempre ali, né? Os nossos anjos da guarda, né? Estão sempre em volta, nos ajudando, ou uma energia, o que você quer que seja. Mas eu duvido quem aqui não tenha chorado um dia, que vim lá no fundo da alma e se sentir alentado, né? Acalentado. Por uma energia, né? E aí nesse dia eu pensei, cara, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais essa vida e tava muito difícil para mim. E foi onde eu comecei a procurar ajuda. E aí eu vivia toda a vida travada, colete cervical e dores no corpo horrível, tinha dores nas costas, eu tomava 20 Neosaldina no mês. E aí foi onde eu comecei a procurar ajuda, né? E aí eu achei uma fisioterapeuta e eu fazia 2 vezes por semana e, meu Deus, era toda a vida dura e doída. Daí um dia eu perguntei, por que eu sou assim tão dura? Por que eu sou assim desse jeito dela? Mente rígida, corpo rígido.
E hoje eu entendo que a mente rígida da gente nada mais é do que uma proteção, né? A gente usa o controle e aquilo que eu acredito e que eu sei fica naquele quadradinho ali assim, por quê? Porque é mais fácil viver assim. Lógico que é mais fácil viver assim, né? Só que isso vai trazendo um desgaste não somente para nós, mas para todas as pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Porque a gente quer viver naquele quadrado e as pessoas não se encaixam nesse quadrado, porque eu consigo me encaixar, as outras pessoas não. E aí eu fui fazer terapia. Eu fiz terapia, me ajudou demais, me ajudou a olhar para um monte de lugares aonde eu não olhava. E aí eu comecei a entender que tinha que dar uma mudada, né? Não posso dizer para vocês que me ajudou bastante, mas não me trouxe paz de espírito. Eu fiz 8 anos e meio de terapia, melhorei num monte de coisa, tudo, mas eu não tinha ainda autoestima, como eu gostaria de ter, e eu também não tinha paz de espírito, sabe? Era 1, 2, 3, eu tava tentando me ajeitar com as coisas que o universo mandava para mim, né? E aí foi o dia que eu decidi chorar novamente e pedir pro universo. Eu fico até emocionada, porque é como se você voltasse no passado, sabe? E você sentisse aquela dor que você sentiu naquele momento. E aí, foi isso que aconteceu. E eu falei, Senhor, eu não aguento mais sofrer. Eu tô cansada, realmente tô cansada. E aí, chegou perto da viagem, né? Quem sabe quando eu gosto de calor, né? Eu gosto de frio. E aí eu decidi. Não é que eu fosse uma pessoa deprimida, para baixo. Eu até tive antes de fazer constelação. De constelação não, antes de fazer terapia, eu tinha depressão, síndrome do pânico. Eu não conseguia sair de casa, que eu começava a chorar. Eu tinha dores horríveis no corpo e eu tinha muitas doenças no corpo mesmo, sabe? Então, eu sei muito bem o que é quando alguém fala que tá deprimido, que alguém fala que quer morrer. Eu entendo, mas é porque eu me achava a vítima, né? E aí, com a terapia, eu dei uma melhorada, mas mesmo assim ainda não tinha essa coisa toda. Daí um dia, eu peguei e fui viajar pra Europa, né? E eu fico lá nos 3 meses do verão aqui, né? Eu moro na beira da praia, mas isso aqui fica tão cheio, gente, tão cheio, que o meu bairro tem 70 mil habitantes e ele vira 1 milhão de habitantes. Então fica insuportável, né? Eu não aguento, não. E aí eu vou viajar. E aí quando chegou lá, eu pedindo pro universo e tal, e daqui a pouco começou a aparecer um monte de coisa sobre barra de Axis e tal, e daí eu peguei e falei, tá bom, universo, se você quer que eu olhe para isso, mande uma pessoa que eu conheço. Deu 10 dias, veio uma pessoa que eu conheço falar sobre isso, e ali começou a minha transformação. E aí eu fiz uma sessão e foi incrível, porque no outro dia o que eu pedi aconteceu. Eu falei, meu Deus, isso aqui é muito poderoso. Mas é o que eu falo, sabe? Tanto nas constelações como nas barras, é aquele pedir verdadeiro, sabe? É aquela coisa forte que a gente tem dentro da gente. Bom, aí o que aconteceu? Isso foi o que? Mais ou menos 1 ano eu vim, fiz, depois eu voltei novamente para Portugal, e daí foi antes disso, foi onde eu conheci as constelações, e isso foi no mês de novembro. Eu fui fazer uma constelação para esse problema que eu tenho na minha barriga, né? Que tudo que eu como, até um copo de água lá incha, e parece que eu tô grávida de uns 9 meses. Quando eu como, então, parece que é mais que 9 meses, tá? E aquilo me incomodava demais. Quando chegou lá, lógico que não apareceu a barriga, né, gente? Apareceu outra coisa. Por isso que quando as pessoas vêm constelar, elas trazem um tema. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes é outra coisa que a pessoa tem que olhar, porque é aquela outra coisa que está estragando essa coisa de agora, tá? Então, a gente olha para isso. Bom, aí o que acontece? Eu fiz a constelação e fui para Portugal. E quando eu voltei, meu Deus do céu, sabe assim, quando você sente que as coisas mudaram completamente. E aí, ali começou a minha transformação e eu cada vez mais fui olhando para isso. Mas uma das coisas que eu aprendi no curso de barras e que mudou a minha vida, que foi o primeiro ponto que me trouxe a leveza. Se vocês quiserem anotar aí, pode anotar, tá? Então, a primeira coisa que me trouxe leveza para minha vida foi: pare de falar mal de você mesma. Nossa, eu era muito tinhosa.
sabe? Eu vivia falando mal de mim. Então, se eu fizesse alguma coisa errada, eu dizia, mas tu é uma idiota, né, Eliane? Meu Deus do céu, como tu é uma idiota? Quando que tu vai aprender, né? E ficava falando mal de mim. Eu ia dormir, eu dormia com esse pensamento de falar mal, tipo, meu Deus, olha o que tu fez, né? A gente tem que aproveitar o momento de dormir e falar coisas grandiosas sobre a gente. Por quê? Porque a nossa mente, ela vai dormir com as últimas coisas que você pensou, né? Então, pense bem de você. E aí, um dia, fazendo o curso de barras, né? Ele tem uma apostila, e na apostila ele dizia assim: como você quer que as pessoas sejam boas para você, se nem você é boa para você mesmo? E aquilo ali me tocou tão profundamente, porque é verdade, todos nós queremos o quê? Que os amigos gostem da gente, que todo mundo goste, que nos aprove, que a vida da gente seja boa, que meu pai me ame, que minha mãe me ame, que meus irmãos, que eu não tenha problema nenhum. Mas como essas pessoas podem ser boas pra gente, se nem eu não sou boa pra mim mesmo? Então, se eu sou ruim pra mim, esquece, qual é a emanação? Tudo na vida é o quê? Emanação. Então você tá vibrando nessa faixa de falar mal de você mesmo. O que você vai atrair? Pessoas que também falam mal de si mesmo. E pessoas que falam mal de si mesma, o que elas têm? Crítica demais. Então você só recebe crítica de volta. E é isso que a gente tem que entender. Quando a física quântica fala que tudo é emanação, né? Que os pensamentos... Claro que não adianta você pensar positivo se a sua mente não está na vibração positiva, né? Então é essa mudança que vem. Bom, aí o que acontece? Eu comecei a entender isso perfeitamente. E eu parei, né? E aí eu fiquei pensando... Eu fui ler o livro, né, pra quem sabe, né, amanhã é dia de cartinha do Ho'oponopono, né, e sabe que eu gosto demais do Ho'oponopono, é uma coisa que me traz muita paz, né, e eu comecei a fazer o Ho'oponopono. E aí, eu conheci porque eu fui fazer um mapa astral. E aí, nesse mapa astral, a mulher falou pra mim, né, você já pensou, né, em fazer? Eu falei, não sei nem o que é isso. E daí ela me deu uma palestra pra eu ver. E o engraçado é que essa palestra, a mulher falava assim, que ela tinha conhecido o Ho'oponopono há 3 anos atrás, mas que ela não deu bola, e depois, num certo momento, ela estava passando por uma dificuldade muito grande na vida, e aí essa pessoa, uma outra pessoa falou para ela do Ho'oponopono. E foi muito engraçado porque a Gabi, essa minha amiga que está no aeroporto de Israel, esperando para vir para o Brasil, que depois vai vir aqui para casa, minha amiga de mais de 25 anos, que é a minha tradutora quando eu faço as constelações com o povo de Israel, ela me deu um livro, e o livro se chamava Limite Zero. E ela me deu esse livro, e eu é assim, tudo que eu ganho eu dou, tá? É uma coisa inacreditável. Eu não gosto muito de ler, né? E aí... eu sou visual e auditiva, então eu gosto muito de escutar e ver vídeo. Mas eu nunca dei aquele livro. Eu deixei ele na cabeceira da minha cama. Quando a mulher falou isso no áudio, eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu tenho esse livro. Fui lá no quarto, olhei, peguei o livro e falei, não acredito, a Gabi que tinha me dado, tá? Aí tá, beleza. Eu peguei e comecei a ler o livro. E no livro ele dizia... se existe guerra na Síria, tenha certeza que você ajuda com esta guerra. Eu falei, meu Deus, como assim? E daí ele fala, todos os nossos pensamentos não se perdem, isso é verdade, né? Então, o que acontece? Você tá ali, se você tá pensando negativamente, você enche a sua casa de maus pensamentos, né? É só você ir na casa de uma pessoa e chega lá, você entra e fala, nossa, como eu me sinto mal aqui, né? O lugar que você entra, por quê? Porque são os pensamentos, né? Formas pensamentos que estão ali. Tá, beleza. E aí eu pensei, eu entendi. E daí o que ele quis dizer com isso? Quanto mais raiva eu tenho, quanto mais coisa eu mando para o universo, quem tem o aspirador maior suga aquilo ali, né? E aí eu entendi por que eu era responsável, né? Pelas guerras da Síria, como ele dizia. E a partir daquele momento eu decidi, porque, gente, tem gente que faz constelação e a vida muda completamente. Tem gente que faz constelação e não muda nada, porque não é a ferramenta, não sou eu, não é um constelador, nada, né? O que muda a vida é a postura. Então, o livro é o Limite Zero.
Então, o que que acontece? O que que é mudar a postura? Às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas o que é mudar a postura? É tipo assim, você tá ali, tá de mal com a vida, aconteceu uma coisa, daí você fica, mesmo a vida é muito ruim, né? Nossa senhora, nossa, só acontecem coisas ruins na minha vida. Ah, eu acho que eu devia morrer mesmo, meu Deus, isso aqui não... Pra que viver, né? Meu Deus, a minha vida é tão desgraçada. E pronto, e a pessoa vai dando vazão para aqueles pensamentos ruins, vai dando vazão. Aquilo toma uma proporção muito grande. Então, o que que acontece? Quando eu começo a pensar negativamente, pronto. Aí o que que acontece? Acaba vindo tudo, né, para nós em dose muito maior. Então, o primeiro passo para se ter uma vida mais leve, pode ter certeza, pare de falar mal de você. Porque quando eu falo mal de mim, eu não me acolho. E se eu não me acolho, eu não acolho ninguém. Eu sou a pessoa mais crítica do mundo. Gente, eu era a pessoa mais crítica da... Não era a maior da face da terra, mas eu era bastante. Então, tudo aquilo que eu via, eu estava reclamando, né? Então, se não era desse jeito, se o banco não estava assim, mas meu Deus, por que vocês não botam o banco no mesmo lugar? Ai, porque mesmo vocês não sei o quê. E por que não sei o quê? E fora aquilo que a gente olha na rua e fala, meu Deus, olha a pessoa ridícula, gente. Olha isso, olha aquilo. E me incomodava demais. Né? E vivia falando de Deus e o mundo, porque quem fala de si fala dos outros, para tentar equiparar, né? E todo o problema da minha vida, qual era? Era o outro, porque quando a gente não tem crescimento pessoal, é isso. Então, algo me acontece, eu já olho e penso, o problema é da pessoa, a pessoa é louca, ou é isso, ou ela tá de mal com a vida, ou não sei o quê. Não, gente, se trouxe até você, presta atenção o que o universo está querendo te dizer, né? Então, olha o sentimento. Eu até vou citar, hoje aconteceu algo parecido com isso, né? E daí a pessoa que fez a constelação comigo perguntou, nossa, mas isso aqui me aconteceu, o que que quer dizer, né? E o que quer dizer é qual o sentimento que você tinha ali do que aconteceu, né? E quem era assim para você? Quem fazia isso para você? Que te chamava de mentirosa, que desacreditava o que você falava, né? E aí a pessoa na hora, minha mãe, né? Aí a gente viu que o exercício ainda não está 100% pronto. Por quê? Porque o universo continua trazendo pra gente. Então, tudo aquilo que te incomoda, pode ter certeza que é porque você, aqui dentro de você, ainda não está na honra verdadeira de pai e mãe. Tá? Então, esse é o segundo ponto que me trouxe paz para dentro de mim. Né? O primeiro é esse, parar de falar mal de mim mesma, cara, eu não aceito. Sabe por quê? Porque se ninguém tem a íris igual a minha, ninguém tem a digital igual a minha, é porque Deus teve que parar tudo que ele estava fazendo, não importa se foi milésimos de segundo, mas ele teve que parar para me criar. E se para Deus eu sou importante, sinto muito, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Olha quem é meu pai, né? Então, são essas coisas que a gente tem que ver. Pare de falar mal. Mas é que eu queria mudar nisso aqui, eu não consigo mudar. Tudo bem, se aceite. Entende? É o primeiro ponto. Então, hoje, quando eu já penso em falar mal... Vai querer agora ficar falando mal de ti mesma, Eliane. Pelo amor de Deus, era só o que faltava. Isso é mudança de postura. Não fica, sabe, naquela... porque é verdade, porque a minha vida é uma porcaria. Porque meu marido é isso. Porque não sei o quê. Porque me aconteceu isso. Porque o dinheiro. Porque não isso. Porque aquilo... Pare. Simplesmente pare de falar mal das coisas. Para e olha, por que que isso está me acontecendo? Quem é que faz sempre isso comigo? Né? Porque é a permissão que nós damos, né? E quando eu não tenho autoestima, eu deixo as pessoas fazerem comigo tudo o que elas querem. E é isso que eu tenho que mudar, entende? E sabe como que a gente muda isso? Quando você para de falar mal de você mesmo. Se você parar de falar mal de você, quem vai falar? Você só vai atrair pessoas boas. Lembra sempre da vibração. Você vibra falando bem de você, o universo vai trazer pessoas que te admirem como você se admira. Essa é a primeira. A segunda coisa. Entendi que o outro tem as dores dele e ele acabava sempre me trazendo e automaticamente eu pegava aquilo para mim. Então a pessoa vinha, ela me destratava, ou ela me cutucava com algumas palavras, ou ela falava, e eu achava o quê? Que a pessoa tinha razão, porque como eu não tinha autoestima, né? E aí eu comecei a mudar isso. Então quando as pessoas traziam algo pra mim, eu pensava,
Cara, isso não é meu, ela que tá com a raiva dela e ela fica. E nesse momento começou a me trazer um certo alento. Por quê? Porque eu não pegava mais aquilo pra mim, né? Ah, isso é da pessoa, né? Ah, não, isso aqui não é meu, isso aqui não é meu. Só que daí veio um pontinho a mais quando eu conheci as constelações. E quando eu conheci as constelações, eu entendi o quê? Que quando eu estou honrando pai e mãe, a minha vida flui, que é uma loucura. E aí eu comecei um trabalho, né? Comecei um trabalho de estudar, de ver live, de olhar e pensar onde que eu estou. E daí eu comecei a ver que eu não honrava mesmo meu pai, por exemplo. Porque cada vez que alguém vinha falar de mim, eu dizia assim, ai, meu pai era alcoólatra. Parecia o sobrenome da pessoa, gente. A gente tem uma mania de falar dos outros. Eu tenho meu... nós somos em 4 irmãos. 3 meninas, tem um menino e ele é esquizofrênico. Eu falei, é o sobrenome dele? Esquizofrênico? Porque a gente tem esse mau hábito de estar sempre falando mal de um pai, falando mal de uma mãe, sabe? E a gente tem que parar com isso. Eles são o que eles são. Agora, eu tenho que fazer a minha parte. Se você quer melhorar, se você quer saber como honrar pai e mãe, é simples. Primeiro, pare de falar mal dele. Já é um começo enorme, né? Eu tenho uma live que se chama Como Eu Sei Que Não Estou Honrando Meus Pais. Modéstia à parte, eu achei que foi uma live que ficou bem explicadinha. Ali também tem uns exercícios, tá? Tem um monte de gente que a gente conversa. Hoje mesmo estava falando com uma pessoa, ela falando da filha, e aí eu falei um monte de coisas e falei mesmo para ela, assim, você não honra, né? E eu já na hora eu já noto, gente, o que a pessoa tem. Eu falei assim, eu acho que você tem que olhar para sua mãe. Cada vez que eu penso na minha mãe eu choro. Daí eu falei para ela, então... Julgamento, honrar é o quê? Não julga, não critica e não tenha pena. Se você tem pena da sua mãe, 50% seu é de pena. Então, se eu tenho pena da minha mãe, eu vou ter pena de mim. Eu também sou uma coitadinha. Então, eu também não posso ser feliz. Aí eu entro no amor cego. E o amor cego é, eu tenho que sofrer igual a minha mãe sofreu, né? E aí, pronto, e eu começo a aceitar um monte de coisas ruins na minha vida. E aí, o que eu ensino para meus filhos? A mesma coisa. E a filha dela estava passando por uma dificuldade com um rapaz, lógico, cheia de raiva, né? Tá com raiva do pai, tá com pena da mãe, ela também é a coitadinha, e os homens são todos culpados, né? Gente, tem um monte de gente boa aí na face da terra, tem um monte de homem bom e tem um monte de mulher boa. O problema é que tá todo mundo devendo pros pais, o nosso não honrar é fraquíssimo, aí o dinheiro não vem, o amor não fica, o dinheiro vai embora, não tem jeito, né? Então, eu entendi isso perfeitamente e isso já me trouxe um alento, por 2 motivos. Primeiro, eu comecei a olhar pra mim e não aceitar falar mal de mim mesma, porque eu tenho coisas grandiosas, como eu sei que todos vocês aqui também têm coisas grandiosas dentro de vocês, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas eu não sou uma pessoa boa. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, como que não? Eu duvido, sabe assim, todo mundo que tá aqui e tá parado para escutar uma live dessa, é porque automaticamente dentro de você existe essa coisa do melhorar, e quando a gente tem essa coisa do melhorar, pode ter certeza que nós temos a bondade dentro de nós. É só porque nós temos dores emocionais muito grandes. E aí essas dores emocionais é que vão trazendo não honrar e vai virando, sabe, uma coisa, como é que eu posso dizer? Tipo aquelas bolas de neve, tá? Então, pronto. Segunda coisa, honrar, tá? Quando a gente honra, a gente fica forte. Ontem eu falei um negócio, eu até vou gravar um vídeo sobre isso porque eu achei tão lindo e veio do nada, sabe assim? E eu pensei assim, sabe como é fácil a gente honrar pai e mãe? É simples. Pensa no útero da sua mãe, tá? Aí o útero da sua mãe, ele tá lá, aquela casinha bonitinha, e aí a trompa de falópio vai lá e dá aquela guspidinha no óvulo, tá? E aí ele vai descendo, e fica paradinho ali dentro, sabe? Da sua casinha, da casinha que é o útero. Aí o homem vem, né? E ele vai lá e faz uma força danada, né? Pra colocar aquele esperma todo lá dentro. Nossa, quando aquele esperma entra, é aquele milhões de espermatozoides. E aí o que acontece? Tá ali o espermatozoide lutando e um passando por cima do outro e vai indo, e vai indo, e vai indo, e o cara não desiste, tem um foco e usa a força daquilo ali, não para. E aí o que ele faz? Fica em volta do óvulo.
E o óvulo estava ali, naquela casinha maravilhosa, plácido, esperando, né, o momento. Né? Porque mãe é isso, ela acolhe. Então, sabe, o útero estava ali acolhendo, né, aquele óvulo. E aí o espermatozoide todinho enlouquecido, e ele estava ali, o óvulo, e daí eles vão com força, determinação, não paro, e tum, entra. E sabe quem entrou naquele óvulo? Foi você. Então imagina a grandiosidade que é você. E quando a gente entender isso, sabe? Que se não fosse aquela casinha abençoada, que não importa o que ela fez depois, mas se não fosse aquela casinha abençoada, né, que recebesse aquele óvulo, você hoje não estaria aqui. Se não fosse a força e a determinação do seu pai de colocar aquela quantidade de espermatozoide, dizer, agora vocês vão pro lugar certo. Por isso que a gente fala nas constelações que pai é força, determinação, é foco, né? Então, quando nós destruímos a imagem de um pai, eu não estou falando do homem, eu estou falando do pai, a gente perde esta força que a gente teve quando a gente nasceu. Então, por isso que a gente vai danificando um monte de coisas. Então, pensa nisso, sabe? Pensa, sabe, naquela casinha que estava ali, que recebeu aquele óvulo e depois o espermatozoide com toda a força e você foi o escolhido. Cada uma de vocês que estão aqui, vocês foram os escolhidos, né? Então, só por isso a gente já tem uma grandeza muito grande dentro de nós, que a gente tem que olhar para isso com essa força, né? Para a gente continuar a vida, sair do papel de vítima e tomar conta da nossa própria vida. Então, isso foi a segunda coisa que mudou a minha vida para eu ter uma vida mais leve, tá? A terceira, eu parei com a quantidade de palpites que eu dava na vida dos outros. Meu Deus, pensa numa criatura palpiteira. Oh, meu Deus, era eu. Eu vivia dando palpite na vida dos outros. Só que o palpite, a gente tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, quando você diz assim, ai, Madonna, sabe o que acontece? Por que você não faz assim, assado, né? Por que você não faz isso aqui? Ou por que você não vai lá? Ou não faz isso aqui? O que você está querendo dizer para a pessoa? No seu lugar, eu faria melhor. Pronto, isso é crítica. Se você vai lá e fala para a pessoa, mas meu Deus, você não arrumou essa cama direito, mas por que você não faz isso aqui, não faz isso aqui, não sei o que? Crítica. O que você quer dizer? No seu lugar eu faria melhor. Então a gente tem que olhar dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, aonde eu estou sendo palpiteira demais, aonde eu estou sendo crítica demais, né? Então, às vezes são pequenas coisas, gente, pequenas coisas que nós fazemos que é pura crítica. Então, aprenda, ó, fecha a sua boca. Às vezes quando a pessoa vem perguntar, ai, mas o que tu acha, Eliane? Eu falei, olha, o que tu acha? Eu devolvo, gente. Devolvo para a pessoa a pergunta. Sabe por quê? Porque todo mundo tem uma ideia pré-concebida de qualquer coisa. Todo mundo tem uma opinião, né? E aí eu devolvo para a pessoa. Não é porque eu acho isso, aqui. Ah, se tu acha assim, cara, vai por aí. Não, mas o que tu acha? Não, eu não acho nada. Porque a minha vida é totalmente diferente da tua. Você teve um pai que era alcoólatra, quebrou os 2 braços, as 2 pernas num acidente, que foi levar a mulher na Maracangalha para perder a roupa, pegar a roupa para trabalhar num outro lugar? Ah, não. Ah, você passou fome? Ah, porque eu passei. Você já passou fome? Não. Ah, pois é. Então não dá para eu me meter assim na tua vida. Agora, eu posso falar através das posturas das constelações. E as posturas das constelações é isso que elas nos mostram. Quanto mais eu tenho dificuldade com algo, mais o universo vai me trazer. Então, ou eu paro de vibrar nessa faixa que eu não estou gostando e mudo a faixa, ou se eu vibro aqui, vai estar sempre vindo a mesma coisa. Então as pessoas perguntam, mas o que é uma constelação? A constelação, gente, nada mais é do que você ficar de frente com aquelas coisas que estão te incomodando. Então você está aqui, você tem algo que te incomoda demais, você não sabe de onde vem. Muitas vezes as pessoas aparecem com uma coisa e a outra totalmente diferente, que já vem de um lado. Aí tá aqui a coisa que você não gosta. Tá aqui. Quando você olha e você vê de onde tá vindo isso, você devolve para aquela pessoa e aí você segue o seu caminho livre, devolvendo. Mas tem gente que não quer devolver. Por quê? Porque quer ficar com a razão. Então,
Não tem jeito, não é o constelador, não é a constelação que dá jeito, gente. Sou eu que através da mudança de postura. Então, quando eu decidi ter uma vida mais leve, primeira coisa, não fale mal de você. Segunda coisa, comece a honrar verdadeiramente pai e mãe. Né? Terceira, pare de criticar. E aí vem a quarta. Né? A quarta foi, eu comecei a deixar o que era do outro com o outro. Então a pessoa vinha e falava, e falava, e falava, e aí eu olhava para aquilo, eu já queria ajudar, e eu já queria ficar, sabe assim, não, mas por que vão fazer isso, vão fazer aquilo? Meu apelido era a dos frascos e comprimidos, né? Que tava sempre ali querendo ajudar o outro, né? E na verdade, gente, as pessoas elas não querem ajuda, elas querem se queixar. Então quando eu comecei a aprender isso, quando eu quero, eu faço um ouvido de pinico. Eu deixo a pessoa depositar aqui tudo que ela quer. Mas quando eu não tô afim, eu não deixo mais. Ai, mas acontece que a minha mãe só reclama, Eliane. Beleza, escuta até quando você quiser. Quando você não quiser mais, faça outra coisa diferente. Né? Eu tenho uma pessoa que eu atendia. E ela dizia, ai, cada vez que eu vou lá na minha mãe, a minha mãe é um saco, porque a minha mãe tá sempre reclamando, porque ela tá sempre falando. Eu falei assim, quando você vai pra lá, o que que você faz? O que que você leva pra ela? Ah, não levo nada. Nossa, você vai na casa da sua mãe. Não, porque ela sempre faz um bolo, ou faz isso, ou faz aquilo. Ah, você vai pra lá pra dar trabalho pra sua mãe, então, né? Aí ela... Eu falei, por que que você não vai e não leva uma coisa que a sua mãe gosta muito, né? E aí você chega lá, leva um doce, leva um bolo, leva um prato, chega lá e fala, mãe, eu até comprei isso aqui, mas meu Deus do céu, não chega aos pés do teu bolo, né, mãe? Porque o teu bolo é bom. Gente, o que uma mãe quer, sabe o quê? É que a gente devolva para ela aquilo que ela nos deu de mais precioso, que é o quê? A casinha que a gente ficou lá 9 meses, que se não fosse aquela casinha, a gente não tinha nascido. Então, às vezes, o que a pessoa quer é só isso. Só que daí, como a gente acha que a gente não é preferido da nossa mãe, o que que a gente faz? Vai ao encontro do pai. Aí, quando você vai ao encontro do pai, você deixa a mãe puta. Que a maioria que tá aqui é mulher, não é verdade? Então, você tem filho. Se o seu filho gosta mais do marido do que de você... Ah, para, né? Isso aí já dá uma dor na gente. E quando nasce? Que nasce a cara do pai. Ou raiva que nos dá, não é verdade? Então, é assim... Quando um filho acha que ele não é o preferido da mãe, o que que ele faz? Ele vai pro pai. E se o pai acolhe, esquece. Agora, quando o pai não acolhe, pronto, aí é o mimizento. É o povo da face da terra mimizento. Era o meu caso. Tá? Mimizenta, porque ninguém me queria, ninguém me ama, ninguém me quer, e eu não presto, e eu falava mal de mim mesma, e daí quando mais eu falava mal de mim mesma, mais as pessoas me tratavam, abusavam de mim, e assim era a minha vida. E o dia que eu decidi incorporar pai e mãe, eu falei, não, e não é incorporar pai e mãe, gente, não é o homem, a mulher, não, é, sabe, aquele útero, aquele óvulo, aquele espermatozoide, aquela força toda. Se eu lutei tanto no meio de milhares para pegar aquele óvulo, eu agora vou jogar a minha vida por água abaixo, porque a pessoa, eu não permito que as pessoas tirem a minha felicidade. Isso eu não permito mais. E isso me trouxe muita paz de espírito. A pessoa pode ser o que ela quiser, tá? A pessoa, ela tem aquelas coisas dela, eu posso até amar a pessoa, mas eu decido se eu quero ou não. Eu não boto mais a minha vida na mão de ninguém. A felicidade, ela é muito cara. E se a gente quiser a felicidade, a gente tem que lutar por ela. Então, aquilo que eu acredito, eu começo a lutar por aquilo. Sabe? Como o óvulo, como o espermatozoide lutou por aquele óvulo. Entende? Para ser o vencedor. Então, se você está aqui hoje, meu Deus, você foi o vencedor de toda aquela batalha. Não joga isso água abaixo. Continue trabalhando para ser feliz, sabe? E daí o que aconteceu? Eu comecei a deixar do outro que era dele. A pessoa vinha, reclamava, por exemplo, eu trabalho com somatização, né? Então a pessoa vinha dizer, eu tô com uma dor de garganta, Eliane. Eu falava, ai meu Deus, o que te aconteceu há 3 dias atrás que atacou a sua garganta? Olha pra isso, né? O que aconteceu? E eu queria saber o que tinha acontecido. E daí a pessoa, então aconteceu. É isso, é raiva, né? E ficava falando, às vezes a pessoa não tá pronta para aquela movimentação toda.
E aí eu pensei, cara, eu vou ter que mudar isso, eu vou ter que mudar. E daí eu comecei a ver, porque me aconteceu algumas coisas na minha vida. Lógico, a dor, né, gente? Não tem outra forma, não. A gente deveria ir ao encontro das coisas boas através do amor, mas infelizmente a gente vai através da dor, né? Beleza. E aí eu comecei a olhar, então quando a pessoa fala, ai, chega a me coçar a língua, gente. Eu juro que chega a me coçar a língua, né? Mas eu fico quieta. Se a pessoa não me pergunta, eu não falo. Eu não falo mais. Por quê? Porque as pessoas não estão prontas para escutar. Isso aí é a minha verdade e a nossa verdade não é a verdade do outro. Eu sempre falo, cada um tem a sua verdade. Então, quando o bandido, ele vai lá, ele mata ou ele assalta, ele está na verdade dele. Ele acredita que ele tem os porquês dele de ser assim. E eu tenho que respeitar e tá tudo bem. Entende? Tá tudo bem, porque isso é a vida dele. Eu não posso querer que a pessoa se melhore. Por quê? Porque eu sou exigente, porque eu quero que ela se melhore. Por quê? Ah, porque vai ser bom pra ele. Deixa ele viver a vida dele. E a gente tem que entender que cada um, né? Eu atendi uma pessoa e aí ela dizia assim pra mim, mas como que eu vou pegar a força do meu pai se o meu pai desistiu da vida? Daí eu falei, mas a vida era dele, a vida era tua? Agora você tá fazendo a mesma coisa. Você fica falando porque meu pai se alimentava mal, porque meu pai não cuidou, porque meu pai fumava, porque não sei o quê. Você tá aqui conversando comigo, já fumou 4 cigarros. Você toma uma garrafa de café por dia. Você não se alimenta, fica sem comer. E fica horas sem comer, e depois quando come, come porcaria porque tá morrendo de fome. Ah, você cuida muito da sua saúde, né? Você critica tanto o seu pai que você não tá honrando ele. E aí quando a gente não honra, a gente acaba fazendo igual. E você tá fazendo igual. Deixa ele viver a vida dele. Ai, mas é que meu pai, se tivesse se cuidado, ele não tinha morrido. O problema é dele, a vida é dele. Deixa ele fazer o que ele quiser. Gente, ninguém vai salvar ninguém. Você entende? A gente pode estar ali e dizer assim, olha, se você precisar de conversar, a gente tá aqui, eu converso. Mas você acredita que você vai salvar alguém? Gente, a gente tem que parar com essa síndrome de Deus, sabe? Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Então foi onde eu comecei a ter mais paz de espírito, que eu comecei a deixar com a pessoa o que era da pessoa. E parei de dar palpite, e parei de ficar opinando. Porque, claro, ó, por exemplo... Pode notar, se você tá passando uma dificuldade de casal e você vai falar para suas amigas, se uma tá sendo traída, ela vai dar opinião de acordo com o que ela passa, porque o homem é tudo vagabundo, porque não presta, porque é isso, porque é aquilo. Se a outra é uma Amélia, ela fala, é isso mesmo, não aceite, te imponha, faz o teu melhor. E ela tá fazendo o quê? Submissa. Então assim, ó, gente, vida de casal é de casal, não é de triplo, não é de quádruplo, é casal. Resolva você com a pessoa. Não adianta, um problema não se resolve por você falar para mais pessoas. O problema é que a gente quer ter razão. Então, quando eu procuro hoje ter uma vida mais leve, a primeira coisa que eu tenho que abrir mão é de querer ter razão. Porque quando eu quero ter razão, o que que eu faço? Ah, pronto, eu vou falar mal do meu marido para Deus e o mundo. Né? E falo para os filhos, e daí eu acabo com meus filhos, né? Porque quando a gente vai falar mal do marido para os filhos, eu tenho uma live sobre isso também, né? Aí você já sabe quanto que você pode estar estragando a vida dos seus filhos. Foi que nem essa moça que eu estava falando hoje, né? Então assim, ela fala da filha, mas a filha tá olhando ela. E ela tá vivendo um casamento que ela não gosta mais, que ela tá louca, tá com raiva do cara, não quer mais viver ali com a pessoa, nada disso, não toma uma decisão, aí vai querer que a filha tome uma decisão, né? Então, é uma coisa, sabe, assim, muito que a gente tem que prestar bastante atenção. Bom, o quinto e último, primeiro eu e depois os outros. Né? Isso não é egoísmo, gente. A gente só tem que entender o seguinte: se eu não me valorizar, quem vai me valorizar? Né? Então, muitas vezes, o que que acontece? Quando nós somos raivosos demais, podemos dizer assim, sabe? Cheios da razão, nós olhamos muito mais para o outro do que olhamos para nós, né? E aí foi isso que eu entendi, que eu tinha que começar, para minha saúde mental, para ter paz de espírito, eu tinha que ser um pouco mais egoísta, né? E aí eu comecei o quê? Eu comecei a... Isso eu não quero,
Ah, não, não, isso também não. Eu parei de fazer coisas para agradar os outros, né? E foi uma frase no meu curso de constelação que mudou completamente a minha visão, né? Porque antes eu fazia as coisas para ficar de consciência leve, né? E aí, meu professor um dia disse: todos nós vamos ficar de consciência pesada, mas quando você tiver de consciência pesada, é porque você está fazendo o bom para você. E quando você ficar de consciência leve, é porque você está fazendo bem para o outro. E o outro é o outro. E aí, quando eu comecei a prestar atenção nisso, eu comecei a ver que eu era bem assim mesmo. Eu estava sempre ali, primeiro era o outro, eu tinha que responder as mensagens do WhatsApp, tudo que estava ali já respondia para a pessoa. E, se me pedisse alguma coisa, eu me transformava para poder dar jeito naquilo ali. Cara, hoje eu não faço mais nada disso, mais nada. Eu escolho aquilo que eu quero fazer. Eu faço coisas que eu não quero? Faço. Mas eu só faço coisas que eu não quero quando eu escolho, entende? Eu olho e penso, isso aqui eu não quero fazer. Mas por que você faria, Eliane? Eu faria por conta disso, disso, disso e disso. Então pronto, então você vai lá e você faz. E aí eu escolho. E assim eu vou diminuindo as doenças. Às vezes eu boto a caixinha ali, né? E na caixinha as pessoas colocam as doenças. E a gente coloca a somatização. E se a pessoa olhar para a somatização e olhar para ela vai ver o quê? Bom, isso aqui está relacionado à autoestima. Como eu posso melhorar a minha autoestima? Todo mundo tem o seu valor, gente. Todo mundo tem. E não importa, tipo, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo. E daí? E por que que eu tenho que ser a pessoa mais inteligente do mundo? Por que que eu tenho que estar... Eu detesto essa palavra, né? Eu tenho que, né? Deus me livre, eu não tenho que ser nada, né? Eu tenho que ser eu mesma. Então, comece, mas eu falo para você que o primeiro ponto de tudo é esse, tá? Eu até vou ler de novo, porque a minha filha, você sabe que ela corta a live, né? Então, eu vou falar bem pausado para ficar bonito, para ela cortar e fazer um vídeo bem bonitinho, tá? Então, como eu posso ter uma vida mais leve, tá? Primeiro, não fale mal de você, jamais. Segundo, comece a honrar pai e mãe verdadeiramente, porque você vai parar de ser exigente, você vai aceitar só o amor das pessoas, que é o que importa e é o que a gente tem de melhor do ser humano. O resto tudo é exigência nossa. Eu olho para o filho, eu quero que ele seja assim, ou eu quero que ele seja... Exigência. Eu quero que o homem seja assim. Exigência, porque eu quero que a minha mãe... Cara, vamos ficar só com amor. Então, quando você honra pai e mãe, você é forte. Essa é a segunda coisa para ter paz de espírito, porque nada mais lhe atinge. A terceira coisa, parar de criticar. Eu parei de criticar, porque eu também parei de falar mal de mim, automaticamente parei de falar mal do outro. Quarto, comecei a deixar o que é do outro com o outro. E quando a gente começar a não pegar para você, você entende? As pessoas muitas vezes elas passam por coisas que elas precisam passar para ter a lição. E como que eu vou tirar a lição dessa pessoa? Às vezes eu quero tirar aquela coisa de um filho, passar trabalho e fico mimando ele. Quando você tira a consequência das pessoas, elas têm raiva de você. Por isso que tem muitos filhos que têm raiva dos pais. Sabe por quê? Porque você tira a consequência dos atos dele. Né? Então, vamos devolver para eles o que é deles, né? A responsabilidade. Tá? E a quinta coisa, ser um pouquinho mais egoísta, né? Olhe para você, bote você em primeiro lugar. Às vezes a pessoa vem e ela fala, mas eu queria muito constelar e eu só tenho esse horário, né? E aí eu penso, puta, é o horário da minha massagem, né, gente? Eu não posso trocar isso de jeito nenhum, né? E aí, eu até sei que a minha massagista também trabalha na sexta-feira aqui no mesmo bairro que eu, então o que eu faço? Eu até vou lá e troco. Mas se não tem horário, eu não troco. Sabe por quê? Primeiro eu sei o que é bom pra mim. E se eu estiver bem, automaticamente tudo vai ficar bem. Gente, nós mulheres, principalmente, eu sempre falo, nós não somos melhor do que os homens, de jeito nenhum. Deus criou a gente, todo mundo pra mim é igual, né?
Uns têm uma habilidade, outros têm outra. Aprendi isso também com o meu professor, que é muito grandioso, que ele fala assim, a minha mulher ela é uma excelente motorista e eu sou um excelente administrador financeiro. Vocês querem o quê? Coisas iguais? Então quer dizer, eu vou dirigir 15 dias e bater o carro e ela vai 15 dias cuidar do dinheiro e perder dinheiro? Não, né, gente? Então a gente tem que olhar, às vezes a gente exige de um cônjuge algo que ele não tem para dar, mas talvez ele seja tão bom numa coisa que você pode dar para ele essa oportunidade de fazer tal coisa. Como tem mulher que é ótima na cozinha, como tem homem que é ótimo na cozinha e a mulher é péssima, né? A mesma coisa para cuidar de um filho. Então não existe isso de homem e de mulher, né? Mas se a gente olhar para isso também, e a gente já vai se acalmando, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho isso, sabe? Para trazer essa paz de espírito que a gente tanto precisa. Eu digo para vocês que é bem difícil hoje acontecer algo que me incomode. Mas quando vem, na hora eu olho. Isso aqui é o quê? É pai ou é mãe? Aí eu, pois não é que é pai? Pois não é que é mãe? E eu vou lá e olho, sabe? Aonde que eu tenho que me transformar naquilo ali, onde que eu tenho que olhar para minha mãe, olhar para o meu pai e devolver a grandeza deles. E todas as vezes que eu penso em me achar melhor, eu penso naquele monte de espermatozoide entrando e encontrando aquele óvulo paradinho lá naquela casinha bonitinha que é o útero da minha mãe, sabe? E aí a gente olha e pensa, pois é. E se você tem filhos, aí mesmo que a gente tem que olhar de forma diferente, né? Porque a sua mãe e seu pai também estão dentro dos seus filhos. E se fosse dado hoje a oportunidade de você trocar os seus filhos por uns mais bonitos, mais inteligente, mais top de linha, você trocaria? Eu acredito que ninguém vai querer trocar. Então, quando a gente não troca um filho, a gente não pode trocar o marido, a gente não pode trocar a mulher, a gente não pode trocar os nossos sogros, a gente também não pode trocar os nossos pais, né? Então, isso que é o mais importante. Quando você olhar, sabe, para um filho, se você tem, olha e pensa, você gostaria de trocar os seus filhos? Não? Então, pronto. Agradeça a esse marido mesmo que ele seja um caco, mas você olha e pensa, cara, se não fosse ele, a minha filha não seria desse jeitinho, né? Então seja grato a esse homem. Quando você olha para um filho, e aí você olha, mesmo que você talvez ache que os seus pais não são bons para você como você gostaria, pensa o seguinte, se não fosse eles, você não estava aqui. E se você não estivesse aqui, os seus filhos não seriam daquele jeitinho. Então, a gente tem que começar a desenvolver mecanismos que a gente vai começando a viver melhor, né? E eu acho que é isso que Deus, quando as pessoas perguntam para mim, Eliane, o que você acha que Deus espera de nós, né? Qual o nosso propósito aqui na Terra, né? Existem vários propósitos, né? Vários caminhos, né? E cada momento que eu tenho um propósito diferente. Mas eu acredito que o grande propósito nosso na Terra é a gente se curar e a gente automaticamente emanar essa modificação e ajudar outras pessoas, né? Então faça isso, sabe? Olhe para você, para de falar mal, se acolha, sabe? Procure uma ajuda, né? Procure uma constelação, um terapeuta. Eu sempre falo, a terapia ela é maravilhosa. Mas hoje eu acredito piamente que a terapia que não leva para a base, para pai e mãe, e a gente olhar a grandeza dessas criaturas, mesmo com tudo que eles tenham feito para nós, e as fendas emocionais que nós criamos dentro de nós, pelas atitudes deles, e lembrar sempre disso, sabe? Lembra dessa casinha que te acolheu, desse óvulo, né, desse espermatozoide, fica com isso, sabe? Porque todo mundo é falível de erro. Quantos de nós já não cometemos erros, né? Então, não dá para tirar a primeira pedra, porque todos nós já passamos por isso, né? Então, é isso. E eu acho que isso vai trazer muito mais leveza para a vida. Trouxe para mim. Eu posso dizer para vocês que é isso que eu faço hoje. E quando eu olho para baixo assim e vejo a Eliane que eu era, e a Eliane que eu sou hoje, nossa, eu sou muito grata mesmo, porque hoje eu tenho paz de espírito, hoje eu me amo, coisa que isso não existia, por isso que muitas vezes eu pensei em me matar, porque eu achava que eu não tinha valia. E olha como o tempo passou
E eu fui procurando, né, um caminho e hoje eu tô aqui. Nossa, e hoje eu tô muita importância, sabe, para minha vida. Eu faço, sabe, eu tento o meu máximo fazer valer a pena para estar aqui hoje. Então faça valer a pena também, tá bom? Ai, ó, quem faz constelação comigo aí sempre fala bem, né? Graças ao bom Deus, né? E é bem isso, sabe? Mas é porque tanto a Cláudia quanto a Rita e outras pessoas que estão aqui hoje, porque elas decidiram, sabe? Sabe, quando a gente decide mudar e olhar para onde tem que ser olhado, a vida da gente muda, pode ter certeza. Quando a gente desiste de sofrer, a vida da gente muda, tá? Então, olha, gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu sempre digo que todas as vezes que eu falo, o primeiro ouvido que escuta é o meu, né? E aí automaticamente faz bem para mim, né? Então eu espero que tenha ajudado vocês também. A live ela fica salva aqui no Instagram e amanhã ela tá no YouTube, tá? E aí você pode estar assistindo enquanto está fazendo alguma coisa. E eu sempre digo que o aprendizado ele não ocupa espaço. O que ocupa muito espaço são as crenças, são as coisas, as ignorâncias, sabe? Que nós carregamos dentro de nós como verdade e na verdade não são verdades, são simplesmente ponto de vista que a gente começa a querer colocar isso na vida das outras pessoas, né? Então, vamos olhar para isso, sabe? Deixando que cada um tem o seu ponto de vista e a verdade ela tá com cada um, tá? E aí a vida da gente pode ter certeza que ela fica muito mais leve, tá bom? Ó, beijão para todos vocês. Daqui a 15 dias a gente se encontra novamente, tá bom? Beijo, viu, gente? Vou esperar um pouquinho porque daí aparece aqui as letrinhas e daí eu desligo ali, tá? Beijo, beijo, fico com Deus.